Fica à vontade. Só um momento, a gente tá pequeno demais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Apresentar o relatório de estágio supervisionado na apicultura no assentamento Califórnia. Como todos já devem conhecer, me chamo Denilane. Vamos passar. A identificação do local. A sede administrativa fica no projeto do assentamento Califórnia, à margem direita da BR-010, a 15 quilômetros de Açailândia, no sentido Imperatriz. A associação é a Associação Agroindustrial Vale da Açailândia, tem como sócio domiciliado do município de Açailândia e também associados em vários outros municípios da região Tocantins. Pode trocar o slide. A justificativa. Uma justificativa que motivou a escolha do local, do estágio na área, foi que as abelhas são muito importantes para a sobrevivência humana. Sem as abelhas, não haveria 80% da polinização, não haveria alimentos para os pássaros, insetos e outros animais. E toda a cadeia alimentar sofre, e os animais morrem, e o ecossistema fica totalmente destruído. Pode pular. Os objetivos é conhecer o manejo geral de um apiário, compreender a importância social, ambiental e econômica da apicultura no Brasil e no mundo, conhecer a biologia, a anatomia e fisiologia das abelhas para entender as formas de comunicação e organização social das abelhas e aprimorar os conhecimentos técnicos na área da apicultura. Pode pular. A revisão bibliográfica. A importância das abelhas para a natureza, em particular para os seres humanos, e aprova essa atividade como sendo importante na comunicação, na contribuição da renda familiar e fixação dos jovens camponeses no campo, e até mesmo por oferecer espaço com atividade profissionalizante de alta rentabilidade econômica e ainda podendo ser manejada de maneira sustentável, interagindo do homem entre a natureza. Pode passar. A descrição das atividades realizadas. Primeiro, atividade foi o planejamento. O primeiro momento que a gente chegou no local do estágio, foi apresentar as instalações da associação, conhecendo as máquinas de extrações e beneficiamento do mel. Foi feito também um planejamento das atividades previstas a serem desenvolvidas durante o período de estágio. E a segunda atividade realizada foi a manutenção de caixa, que foi realizada a atividade de limpeza e manutenção das colmeias que estavam em desuso ou que estavam desocupadas, ficando assim todas prontas para serem novamente povoadas por novos enxames. O material usado para essa atividade foi escova, prego, martelo e alicate. E a outra atividade realizada foi a colocação de arame nos caixilhos.
É recomendado colocar arame liso, de 22 a 24, nos quadros tanto das caixas de ninho como das melgueiras, com finalidade de promover uma maior estabilidade da cera alveolada para a construção dos favos. O material usado foi grampeador, grampo, esticador de arame e arame de inox 24. A outra atividade foi o preparo da alimentação artificial, que no período da entre-safra, quando o enxame está muito errado, é importante que o apicultor ofereça uma suplementação alimentar, energética ou proteica, promovendo assim para as abelhas a postura da rainha e aumentando a população do enxame, que resulta na maior produtividade na safra do mel. Aí tá aí a formulaçãozinha, deixa eu ver. Aqui. A formulação do xarope é 1,2 grama de açúcar para 1 litro de água e 20 ml de suco de limão para cada grama de açúcar. Essa tarefa, para ser realizada, é levada ao fogo para ferver por 20 minutos. Depois de esfriar, é levada ao apiário. E é importante ela ser distribuída 1,5 litro de xarope para as abelhas por semana. E a outra atividade realizada foi a captura de enxame. A captura de enxame estava alojada num tronco de uma árvore morta. O tronco era de uma madeira muito dura e grossa. No dia anterior, a gente preparou para a captura. No dia anterior, a gente preparou o arame nos quadros e a cera alveolada. Depois, os favos foram separados dos favos com mel e os favos com crias. E para todo esse processo da captura do enxame, o material usado foi o motosserra, o machado, formigador e os macacões. E a última atividade, última não, é a última? É. A introdução de realeiras, não, errei, multiplicação de enxame. Foi utilizada uma técnica de câmera escura, que consiste em passar os quadros de cria maduros com o de alimentos, que no caso uma realeira próxima a eclodir, e ainda boa parte da operária da colmeia-mãe. Feito isso, foi fechado a caixa com serragem molhada por 3 dias para que as operárias copeiras não retornassem mais para a colmeia antiga, que elas foram retiradas. E a última atividade realizada foi a introdução de realeiras. A realeira é gerada e desenvolvida por células especiais chamadas de realeiras, sendo comum as operárias promovem a produção de rainhas durante o ano, com o objetivo de substituir as rainhas velhas entre 1 ano a 1 ano e meio. Durante o estágio, foram introduzidas 26 realeiras geneticamente melhoradas. Dessas 26 realeiras introduzidas, 23 teve sucesso. As outras 3 não deram certo. E as realeiras são introduzidas na parte de trás dos quadros de cria e fixada com palitos. Pode passar. Resultados alcançados. O estágio é muito importante para aperfeiçoar a formação no curso técnico em agropecuária, e o aluno vai desenvolver todo o conhecimento aderido. E no período de estágio, o aluno irá colocar em prática o seu conhecimento, que é compreender a importância social, ambiental e econômica da apicultura no Brasil e no mundo.
conhecer o manejo geral de um apiário, aprimorar conhecimento técnico na apicultura. Pode passar. Reflexão sobre a experiência. O estágio, que além de contribuir para o conhecimento na área, mostra que devemos apresentar as abelhas, preservar as abelhas para não entrarmos em extinção, tornando assim a estagiária com mais experiência no seu trabalho. Temos que cuidar das abelhas, porque sem elas a gente só sobreviveria 4 anos. Sem as abelhas, nós entraríamos em extinção. Pode passar. E aí tá referências e algumas fotos do momento do estágio. Pode ir passando. E aí, aqui como vocês podem ver nessa foto, esses negocinhos que parecem os docezinhos são as realeiras. E na outra foto é a parte da câmera escura. Pronto. Obrigada. Muito bem, né, Gislane? Muito bem, garoto. Ok. Vamos então ouvir os professores que leram o trabalho e viram agora a apresentação. O que eles podem propor como um melhoramento no seu trabalho. Quem começa, o professor Gardênio ou o professor Osias? Eu faço as honras aí ao mestre da apicultura, né? O doutor da apicultura, que é o Osias. Certo. Então, professor Osias. Olha, tudo bem aí, mestre mesmo, sei lá, tá? Mas vamos lá. O trabalho dela tá um trabalho bem montadinho, tá bem feito, né? E eu acho que eu achei bom o trabalho, principalmente essa parte de estética, né? Essa parte de montagem, tá tudo, eu acho que a meu ver tá tudo perfeito. E como é um trabalho só de relatório, né? Não tem mesmo que aprofundar muita coisa, mas assim, a parte de descrição das atividades está boa, porque ela detalhou as atividades que a gente fez, né? Não conseguimos fazer 100% do que foi planejado, mas planejamento é uma meta, né? E aí ela desenvolveu o trabalho. E durante o período que estava lá, lógico que ela realmente desempenhou o trabalho direitinho, participou das atividades, né? A apresentação, ela só ainda não deu tempo ela sair do nervosismo, né? mas ela fez a apresentação direitinho, conseguiu, né, baixinha? Conseguiu superar o nervo, né? Te falei que eu ia conseguir. Eu acho que o trabalho dela tá bom. E seria, assim, como coloca para melhorar, essa questão de melhorar, seria cada um que chega, a forma dele descrever, eu acho que tá no rumo como tá aí. Seria só cada um imprimir a sua identidade em cada um dos trabalhos, e foi o que ela fez. Melhorar, assim, colocar mais bibliografia seria interessante, né? Porque quanto mais bibliografia se coloca, se baseia ali no referencial teórico, né? É um indicador de que a pessoa se aprofundou bastante dentro do tema. Mas, assim, eu considero a parte dela boa e parabenizo ela por ter conseguido fazer o estágio e fazer a apresentação, que esse modelo de apresentação não é fácil, mas ela conseguiu, né? E está de parabéns. Ela e a escola por ter conseguido esse mecanismo, o Andrade por ter conseguido orientar à distância esse pessoal dentro desse processo todo, e aos colegas que estão por aí, também parabenizo por tá tendo condição de contribuir num momento desse tão difícil que a gente vem passando, mas ainda foi possível a gente
trabalhar, andar e não deixar a coisa parar. Ok, isso aí. Muito bem. Eu vi o ok do Andrade, depois do Ozzy. Eu estou com o trabalho dela aqui aberto no notebook e o que eu queria apenas salientar, eu gostei do trabalho dela. Agora eu percebi que principalmente na identificação, eu vou até voltar aqui, é apenas a título de melhora, porque para entrega na CFR, tá? Em relação à apresentação dela, super show de bola mesmo. Eu até imaginei que ela não conseguiria, porque ela sempre teve dificuldade de se expressar, né? Até em sala. Mas ela está de parabéns, realmente. Até me surpreendeu quanto, né, o nervosismo. Ainda titubeou em umas 2, 3 palavrinhas aí, que é natural. A gente que está direto em sala de aula, a gente erra, né? Você imagina ela com o nervosismo todo, né? E conseguiu. Eu só percebi no trabalho, né? Para ela estar refazendo isso, tanto na justificativa, nos objetivos e na revisão, há uma repetição do mesmo conteúdo. Isso é o material que me foi repassado. Se ela tiver, inclusive, refeito isso, porque o Andrade, inclusive, comentou depois que ela não apresentou porque tinha que organizar, né, algumas coisinhas que não estavam de acordo. E, inclusive, ficou para hoje. Então, se ela refez isso, fica essa observação. Se ela quiser me procurar no PV, eu mostro para ela, tá certo? Apenas para o trabalho ficar bem, né, organizado. E em relação ainda ao trabalho de uma forma geral, eu pude perceber que, por exemplo, as referências estão dentro da reflexão, sobre a experiência, os resultados. Então, não há aquela quebra de assunto por página, entendeu? No trabalho que eu recebi, eu posso estar enganado, entendeu? Ela pode ter refeito, mas no que eu recebi está assim. Então, essas observações, ela pode estar me procurando, que eu tenho o maior prazer, certo? Dentro da ABNT, certo? Tá orientando quanto a isso. No mais, eu quero parabenizar e faço minhas palavras do Osias, onde ele diz que ela conseguiu vencer o nervosismo, isso foi nítido. Usou a terminologia técnica, né? Eu que sou um entusiasta da apicultura, inclusive fiz aquele curso, professor Osias, que o senhor colocou um link lá da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, um curso excelente, né? E já tinha feito um outro curso, e lendo o material você percebe que nas atividades realizadas por ela utiliza a terminologia, né, a técnica em si. Então, quer dizer, tá de parabéns. Então, são essas minhas observações. Obrigado, viu? Ok, professores, muito obrigado. Então, Deimilane, eu acho que isso, né? Acho não, tenho certeza. O que os professores já falaram. Acho que o momento é para isso mesmo, né? Um professor consegue perceber algumas coisas, né, além do que o outro consegue perceber. Então, fica aí a dica do professor Gardênio para você rever esses tópicos, né? Então, talvez a gente, não sei, professor, você me perguntou se era aquela versão mesmo, eu disse que sim. Bom, a gente pode ver. Mas, assim, o trabalho eu também achei, assim, tem algumas coisas fora, né, do lugar, apesar de ter uma estrutura boa, mas eu achei pequeno alguns tópicos, como o professor Zia disse, poderia ali na revisão bibliográfica, né, trazer mais informações. Se você puder deixar a sua câmera ligada, é bom, que para a gente ir vendo assim no olho, viu, Deidilane? Então, tem alguns tópicos que realmente poderia ter sido aprofundado, não é? Poderia ter sido melhorado, qualificado, estendido,
não é que seu trabalho está ruim, ele pode ser melhorado. Até porque essa temática, né, da apicultura é uma questão muito vasta. Né? Eu já tenho acompanhado vários trabalhos, eu nem sou da área, mas eu já conheço um monte de coisas sobre a apicultura, principalmente nessa relação com o professor Zias e outros produtores aqui. Então é um campo muito vasto e dá para dizer muita coisa, porque já há muita coisa estudada e pesquisada. Né? Mas eu confesso que tive dificuldade para trabalhar com a Deilane, porque ela precisa dar uma organizada na vida dela para essa questão de priorizar os estudos. Né? Esses dias eu ouvi de uma menina, professora, socializando, não foi dela, mas eu ouvi de uma menina, de uma outra turma, que disse assim: professor, eu estou sem tempo para estudar. Né? Esses dias eu estou sem tempo. Tipo assim, né? Não é prioridade. Né? Eu sei que cada um de nós temos 300 coisas para fazer, ainda mais nesses tempos, né? Uns cuidando dos outros, mas é importante, né, Deilane, a gente dar essa priorizada. E eu acho que seu trabalho poderia ter sido melhor na escrita, né, se você tivesse se colocado à disposição para isso. Prova de que era possível ser bem melhor foi aí na tua fala. Né? E ela sempre muito nervosa, e professor, eu não quero ser a primeira, não sei o que e tal. E falou muito bem, né? Claro, com as dificuldades, mas falou muito bem, apresentou o que você fez, e se você tivesse feito melhor, mais coisas, você teria falado mais e melhor. Né? Então é por isso que a gente exige de vocês. Eu aprendi com o professor Zias que o ser humano é como cana. Quando mais se tosse, mais garapa ele dá. Então, nós torcemos a Deilane e foi isso que saiu, né? Não tinha mais como exigir dentro das possibilidades dela. Então, foi isso que saiu. Agora fica essas questões aí, né? Para você rever. Essa questão da tua fala, calma, né? A gente consegue ir acompanhando o teu raciocínio. Tem hora que você é meio insegura, não só na apresentação, mas assim, precisa, eu estudei, eu dou conta de falar e ser mais segura. Mas tudo isso eu acho que um bom planejamento, uma boa organização na vida, priorizando o tempo para estudar, você poderá ir muito mais longe. Viu? Parabéns para você nessa data querida. Muitos anos de vida. Ok? Agora você pode fazer as considerações finais para a gente encerrar a tua apresentação. Bom, eu só queria agradecer a todos. Realmente, como o professor Márcio Garden falou, eu mesmo achei que eu não conseguiria. Porque eu tenho muita dificuldade de me expressar. Acho que todos os professores sabem disso. Muita. Eu sei, mas eu não consigo me expressar. E é muito complicado. Mas aí até eu mesmo estou quase chorando. E eu consegui, eu quero agradecer a todos. Realmente, como o Andrade falou, se eu tivesse feito mais, me empenhado mais, eu tinha conseguido melhorar em bastante coisa. Agradecer também ao professor Alzias por tudo. E é isso. Obrigada a todos. Muito bem. Parabéns. Certinho. A gente agradece ao professor Zias, professor Gardênio, pela contribuição. Viu, professor Zias? E vá curtir. Estamos aqui para somar. Vá curtir sua vacina, né? Fique à vontade para estar conosco aqui ou não. Fique à vontade. Né? E o professor Gardênio continua, que vai ver a apresentação do Oséias junto com o Jarbe, que está aqui. Ok, professores, muito obrigado. Tá, depois vai mandar a ficha, né? Sim, vou para avaliação. Você. Exatamente. Tudo bem. Ok, falou. Falou, professor. Eu vou sair para poder resolver algumas coisinhas aí, mas eu tenho até que hora para te devolver a ficha? Até o final do dia, se possível, que eu já estou fechando esse diário, porque a gente precisa fechar esse diário do segundo ano. Tranquilo.
O quanto antes. Tranquilo. Falou, tranquilo. Tá, obrigado. Vá curtir sua vacina. Ok. Ok. Então agora a gente vai para a apresentação do Oséias, né? O professor Gardênio vai avaliar junto com o Jarbo. O Jarbo tá aí, tudo bonitão, de paletó, aparecendo 2 vezes, né? E a gente vai